Carissimi tutti, dal noviziato Beato Pier Giorgio Frassati in Italia. Benvenuti a una nuova avventura missionaria. Esta semana hemos contemplado el amor de Jesús, su bondad. Hemos contemplado su corazón ardiente de amor por el Padre en la plenitud del Espíritu Santo. Y en todas nuestras misiones hemos rendido homenaje al Sacratísimo Corazón de Jesús en su solemnidad. El corazón de Jesús no puede contener la llama que constantemente le devora. Él quiere algo más, en retorno del amor que tiene a las almas. Él les pide que ellas le devuelvan amor. Y en esta solemnidad muchos correspondieron a esta petición de Jesús, consagrándose a su corazón y entronizando su imagen. Como se vio en los Juríes, en Argentina, con el grupo de misioneros del Sagrado Corazón que se encargan de llevar la imagen a los hogares. También en Taiwán, donde muchas familias de nuestras parroquias se prepararon y realizaron esta consagración. Y en Papúa, 2 niñas de nuestro hogar, Nuestra Señora de Luján, pudieron recibir la primera comunión. En Ecuador, el primer país del mundo que se consagró oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, nuestra familia religiosa pudo encerrar el año académico con la Lexio Finalis y la premiación de los alumnos con mejor desempeño. En la Santa Misa, los novicios y novicias también pudieron consagrarse al Corazón de Cristo. En el Estudiantado Internacional en Bagnoregio, Italia, donde cada año van embelleciendo su monumento al Sagrado Corazón, agregaron el cuadro de San Juan Evangelista. Este año la solemnidad del Sagrado Corazón fue celebrada el 24 de junio, día también que la Iglesia celebra la Natividad de San Juan Batista. Esto nos hace recordar que ambos, Mesías y Precursor, se encontraron por primera vez en el vientre de sus madres. En los Estados Unidos, justo en esta doble solemnidad, con la derogación por parte de la Suprema Corte de Justicia de lo que era considerado como derecho constitucional al aborto, se abrió una vía de esperanza hacia la defensa de la vida y la familia, que con la gracia de Dios se extenderá por todo el mundo. The profession of religious vows, as our constitutions say, is in a certain way comparable to martyrdom, since the religious possesses the same will as the martyr. Both accept their death to this world to be fully united to Christ and to be part of His kingdom. This witness of the love of God above all things was seen in New Jersey, in the United States, where Sister Maria Veronica made her profession of perpetual vows. Beloved Sister Maria Veronica, who is taking perpetual vows today. Originally from Ukraine, Sister Veronica pronounced her fiat forever in her land of mission, at the Assumption of Mary Byzantine Rite Parish. Я, Марія Вероніка від Ісуса, вільно віддаю Богові у жертву усе моє єство, щоб кожен раз зі щирішою і сильнішою любов'ю поглиблювати дар євангельських рад у їх тринітарному вимірі. Salva tua alma! Esse foi o grito dos nossos missionários pelas ruas de Manresa, na Espanha, Tanzânia e também no Alasca. Em Manresa, 6 sacerdotes e 10 irmãs, junto com os paroquianos e grande ajuda das famílias, foram de porta em porta para reavivar o espírito cristão e dar testemunho de Cristo em uma zona com alta presença muçulmana. E como é próprio da missão popular, realizaram procissões, ato missionário, preparação para os sacramentos, sarau, divagues e a tradicional queima do diabo. Porque el demonio nos quiere apartar de Jesús, precisamente de todas las pecados.
durante 30 años. Señor, tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Fuis predicado para llevar a los hombres el amor de Dios y el perdón de sus pecados. Enquanto isso, na Tanzânia foram realizadas várias missões de uma só vez. A primeira missão foi na aldeia Namba 11, na Capela Santo Inácio de Loyola, um lugar bem afastado, a quase 40 quilômetros de Ucheto e onde há muitos pagãos. Ali foram os padres Pablo Foz e Martin Colony, ajudados pelas irmãs postulantes e jovens da Vozes do Verbo. A segunda missão, a cargo do padre Victor Guaman, junto com os religiosos e jovens, foi realizada em Bulela, na capela que está sob a proteção da Divina Misericórdia, uma zona ao sul da paróquia de Ucheto, com muita gente e em sua maioria pagã, entretanto com alta participação. Do outro lado do mundo, no Alasca, o padre Joaquim Barra pôde pregar uma missão na paróquia Imaculada Conceição com a ajuda de um pequeno grupo de religiosos. Favorecendo a devoção eucarística naquele lugar. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Santa Misión! Verbum caro hic factum est. These are the words we find in Nazareth, where they not only pray and the Word became flesh, but here, in this place, the Word became flesh. From the Old to the New Testament, this land has witnessed God's interventions in history, and where He wanted to unite Himself with man, assuming a human nature in order to redeem him. By the grace of God, our missionaries and a group of parishioners from Gaza were able to go on pilgrimage to the Holy Land, following the footsteps of Christ in His earthly life. حامل بإيديها يسوع المسيح وهو يبارك العالم من هناك. فطبعا ودنا إليه تلاميذه وشرع يعلمهم قال: Upon their return to Gaza, the Latin Patriarch of Jerusalem, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, was able to visit our parish and the Christians of that place, many of whom were able to receive him in their very homes. He was present for the Solemnity of the Sacred Heart. He celebrated a baptism, and inaugurated the parish sports field and soccer tournament. A few days earlier, the Patriarch was also present in Jordan, in Anjara, to preside over the celebrations of Our Lady of the Mount on her liturgical feast. Along with our religious family, he received the faithful who went on the annual pilgrimage to her shrine. La formazione permanente nelle sue varie dimensioni non conosce limiti di età o di situazioni. Infatti, la vita religiosa è un processo di conversione continua che non termina con gli anni della formazione, ma deve essere mantenuto e rafforzato giorno per giorno.
Alcuni dei nostri religiosi hanno potuto completare gli studi post-laurea corrispondenti ai gradi di licenza e dottorato a Roma. Il padre Esco Kisboat ha ottenuto la licenza in teologia morale presso la Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino. Nella stessa università, Suor Maria della Caridad ha preso la licenza in teologia tomistica. Y ahora las doctoras. La hermana María de Fátima obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad Urbaniana, defendiendo la tesis La elección libre en el acto virtuoso según Santo Tomás de Aquino. Y la hermana María Panaguía obtuvo el doctorado en Ciencias Eclesiásticas y Teología Oriental por el Pontificio Instituto Oriental de Roma, con una tesis sobre la Cristología de San Basilio de Seleucia. Como parte del progetto Reggio Maria, la provincia de Italia ofrece una applicazione esclusiva para la materna esclavitud di amor. Adesso ti spiegherò come usare questa app. Troverai 3 sezioni con tutto quanto occorre per il tuo percorso di consacrazione. Primo, le lezioni. Un indice dei temi che vengono svolti in 4 tappe come indica San Luigi Maria. Cliccando su uno di essi troverai i temi che corrispondono ad ognuna di queste tappe. Cliccando su una di esse troverai un video con una catechesi spiegata da un sacerdote. Passerai poi alla sezione Consacrazione, dove verrai riportato al punto in cui ti trovi secondo l'andamento delle tue lezioni. Infine puoi chiedere aiuto all'assistente. Troverai anche altre risorse per perfezionare ancora questo cammino. Diverso materiale che ti potrà essere di aiuto come preghiere, testi di San Luigi Maria, un po' di considerazioni pratiche per questo percorso. La famiglia religiosa del Verbo incarnato prega per te, per la tua unione con Maria Santissima che ti porterà ad un'unione più stretta e più diretta con Gesù. Un caro saluto a tutti e Reggio Maria!